Olá, amigos. Programa Fatos e Boatos novamente no ar, na sua telinha, aqui no Rondônia ao vivo, canal 10 também. E hoje nós estamos trazendo de volta a nossa amiga Thalita Dourado, que ela representa a empresa Sono, é Sono, né? Ouvir e Dormir Bem, Sonos, né? Bem. Que nós tivemos um programa há pouco tempo atrás, né? Falando sobre ronco, apneia do sono, ou como isso pode ser melhorado, o tratamento, né? O aparelhinho que faz a polissonografia, né? Polissonografia. Tudo isso. E como nós tivemos inúmeros pedidos para a gente voltar a falar do assunto, lógico, trouxemos novamente a Thalita para a gente conversar, debater sobre a importância que nem todo mundo dá ao ronco. Ronco não é normal. Ah, eu ronco, isso é normal. Voltando, o ronco é normal, Thalita? Não é normal. Não é normal. Não é normal. Então, assim, busquem, como no quadro anterior, né? Há um tempo atrás a gente fez, faça o seu exame de polissonografia, ele está moderno, não tem como a gente olhar para o paciente e dizer que ele tem ou não apneia. Então, o paciente que vai, faz seu check-up ok, faz o exame, está ok, ele está mais à frente dos pacientes que deixam para depois, né? Já me falaram que eu estou com ronco, vamos investigar, às vezes só é o ronco mesmo, mas pode ter uma apneia aí, sim, né? E a gente tratar essa apneia. Explica ali para quem está nos assistindo lá, que 43%, no programa anterior, a Thalita comentou isso. Sabia que mais de 40% das pessoas roncam? Exato. Olha só, então você que está nos assistindo, a possibilidade de você roncar é grande. Eu não tenho vergonha de dizer que eu roncava, porque eu fiz o tratamento e depois nós vamos, nesse programa hoje, falar do tratamento. Mas não fico com vergonha de falar que você ronque, não. Roncar não é normal. Roncar pode trazer consequências severas para a sua saúde, não é isso, Thalita? Isso. Como o doutor Paulo mesmo falou, 43% da população brasileira ronca. Então, isso aí E da mundial, você sabe? Então, na mundial, aí ultrapassa. Ultrapassa porque a gente fala questões de hábitos mesmo, né? No Brasil, a gente tem esse estudo e aí, são só mulheres? São só homens? Não, esse 43% está de todas as faixas etárias, né? Então, são pessoas que... É isso mesmo, é isso que eu ia te perguntar, esqueci no programa anterior. Tem uma incidência em faixa etária maior de... Sim. Homens de 30 a 55 anos é o ápice. É o ápice, é? E mulheres dos 40 aos 45, 50 anos. Porque a gente está falando de hormônio e cada um tem a sua medida máxima, né? Sim. Os pacientes chegam lá para a gente, mas eu ronco a vida toda, eu sempre dormi bem. E aí a gente para pensar, vamos ver o que ele fala que é dormir bem, né? O que é dormir bem? Eu durmo 2 horas, também acordo 3 horas da manhã e não consigo mais dormir. Aí já acendeu um alerta. Então, assim, vamos entender que o coração dele, se ele teve uma apneia, o coração dele acelerou para que ele voltasse a respirar. E aí eu comparo muito. Para ele desacelerar, entrar no ritmo, para ele voltar a dormir, então ele precisa desacelerar, né, e resfriar, porque ele acelerou. E aí, para resfriar e normalizar, ele precisa tomar uma água, ir ao banheiro. Então, ele já perdeu um tempo de 20, 30 minutos, né? Sim. E não consegue mais voltar a dormir. Então, ele está achando que ali está normal. Então, vamos lá. Olha a importância. Muita informação. Olha a informação importante que a Thalita Dourado está passando para vocês. Vamos lá. Quando tem o ronco, a tendência é você ter a apneia. O que é a apneia? Leigamente, bem simples falando,
é quando para de respirar, não é isso? Tem as pausas na respiração. Pausa da respiração. Ok? A apneia é isto, né? A pessoa está dormindo, está roncando, parou. Né? Eu sei que no programa anterior você falou que já em exame você já viu pausa de não sei 120 segundos. São 2 minutos. 2 minutos sem respirar? Quase um mergulhador. Na minha até que pega a câmara lá embaixo. Nossa! Vamos lá. Aí para de respirar. Tá? Quando para de respirar, o que acontece? O cérebro manda uma mensagem para o coração. Acelera o coração. Então coloca o paciente no crossfit. Dormindo, ele está fazendo crossfit. Que é a frequência cardíaca dele, que a gente sabe quando está em repouso, em sono, a nossa frequência cardíaca vai ali a 50, 60. E quando o paciente está em apneia, o corpo entra num alvoroço para o paciente não morrer dormindo, que a frequência cardíaca dele vai a 120, 130, 135. Nossa, tudo quando isso... Quando eu faço uma ginástica básica, eu chego a 127, 40, por ali. Então, tem paciente que faz essa frequência cardíaca dormindo. 120, 130? É. Peguei paciente a 145. Nossa! Dormindo. Sabe o que é frequência cardíaca? Estou falando para o leigo, tá? Não estou falando como médico, estou falando para o leigo. Essa nossa entrevista, essa nossa conversa é para todos, tá? Você não precisa saber termos técnicos. O importante é você conhecer aquilo que a gente está falando. Frequência cardíaca é batimento no coração. No coração. Rápido, né? O nosso coração, normalmente, hoje, sentados aqui, você que está vendo televisão, qual é a média do batimento cardíaco de uma pessoa normal? Tá 80. 80, no máximo. 80. Pronto. O coração está ali, 70, 80, por aí, tudo. Isso é o ritmo normal do coração. Tá? Coração... Gente, ele aqui bombeia, é uma bomba. É uma bomba. Bomba que eu digo não é bomba explosiva, não. Tá? É que ele que manda o sangue para o nosso corpo. Estou falando em termos leigos, entendeu? Manda, tá? Ele é que oxigena todo o nosso corpo, o nosso cérebro, o próprio coração. Que ele vai mandando aquele sangue com os batimentos cardíacos. Agora, imagina você dormindo. Né, e aí, no estágio de sono, você fica ali nos 50 e 60, porque tudo está mais tranquilo, né? 50 e 60. Parou de respirar, o corpo faz o quê? Não vou deixar ele morrer dormindo. Exatamente. Acelera e chega a 127, 130. E aí só a tendência a aumentar. E a pessoa fala, eu fiz isso. Eu pergunto, você faz alguma atividade durante o dia? Você faz crossfit durante o dia? Não, mas você está fazendo à noite. Então, assim, o exame mostra isso. Então, assim, são números, a gente trabalha com números. Porque o paciente, ele precisa ter o real para ele entender e reorganizar o que a gente... para ter uma vida mais longa. A nossa perspectiva de vida hoje está passando dos 100 anos, mas desde que você tem uma qualidade de vida. Ó, e lhe digo mais, tá? Se o teu coração tem ali uma artériazinha meio entupida, né? Como eu conheço muita gente, né? O que pode acontecer na hora que o teu coração, você para de respirar, vê uma mensagem lá de cima do cérebro, olha, está respirando, vai coração, se vira, e o coração vai a 120, 130, que você já chegou a ver 140. Já vi 140. Tá? Conclusão. Gente, se o coração ali tem uma artériazinha entupidazinha, né? 30%, 40% entupida. Estou falando uma, né? Porque nós temos artérias coronárias, artérias no coração, que oxigênio, o coração precisa de sangue também. Pronto, o coração precisa de oxigênio. Se uma dessas estiver entupida, o que pode acontecer?
Aí já era, né? Já era. Aí começa, na realidade, os ajustes no coração. Vem tudo uma questão assim. O nosso coração, ele tem uma vida útil. Então, quando a gente nasce, a gente tem a vida útil do coração. E aí, o que acontece? Nessas noites onde ele é chamado para trabalhar extra, ninguém quer trabalhar extra, mas ele trabalha. Ele é obrigado. Ele é obrigado. Né? Só que você está antecipando a vida útil dele. Né? Se você já tem outras sequelas, né? Você já não tratou, já tem, né, veias entupidas. Isso favorece para que ele trabalhe mais e vai vir recarregar outras situações, né, da saúde do paciente. E aí o que acontece que eu estou falando isso? Dele trabalhar extra. Antecipadamente aí começa, o paciente tem que fazer stent, tem que fazer... Isso. Porque ele pode ter, antes dele morrer dormindo, então ele vai até nos últimos, você pode ter um AVC, você pode ter um infarto. Para depois realmente vir a morrer dormindo. Muitas vezes fala assim, eu queria morrer dormindo, né? O que a gente mais escuta. Não queria morrer dormindo. Porque é uma questão, imagina, o paciente, ele parou, teve apneia, né? E o coração, ele não teve forças mais para fazer esse paciente voltar a respirar. Eu acho que ficou claro, né, para o leigo, né, o que é uma apneia, o que é o ronco, as consequências ruins que podem ocorrer. Eu acho que ficou claro para você que está assistindo o nosso programa, né? Principalmente você que ronca. Né? E você sabe que você ronca, mas não, eu ronco, mas não tem problema. Eu ronco no outro dia, eu acordo bem. Não é verdade, não. Não, então, aí é isso que a gente vai medir. Sim. Porque imagina, doutor Paulo... Vamos falar do examezinho da ponta do dedo lá. O exame hoje está super moderno, não tem o porquê o paciente dizer assim, eu não vou fazer o exame porque tem muito... Gente, esquece. Para ronco e apneia, estou falando ronco e apneia. Ronco e apneia. Ronco e apneia, o programa é ronco e apneia. Você já pode fazer esse exame em casa, você vai dormir na sua casa, na sua cama, com a sua família, no horário que você está normalmente acostumado a dormir. Vamos esclarecer para o nosso amigo, nossa amiga, que está ali nos vendo e está ali, olho vidrado, porque ele sabe que ele ronca, né? Porque 43% ronca. Como era, existem dois tipos de polissonografia. Tá. Fala do primeiro, do tradicional. Do tradicional. Então, o tradicional é a polissonografia tipo 1, que você faz no laboratório, cheio de eletrodos, ele vai... Uma clínica, né? Uma clínica. Você tem que dormir lá. Tem que dormir lá, porque vai estar uma pessoa realmente te vigiando. E o médico, ele está querendo um diagnóstico de situações cerebrais, tá? Quando a gente fala do ronco e apneia, só precisa de alguns parâmetros mais indicativos, e aí esse exame de polissonografia que você dorme em casa já são suficientes. Então, a gente já está eliminando que o paciente tem esse desconforto de dormir no laboratório. Porque muitos falam assim, dormir no laboratório era só para saber se era ronco e apneia, não consegui dormir, porque não era minha cama, não era meu ambiente. Horrível. Saí na metade da noite. Então, gente, tá moderno, não justifica mais. Você tem que procurar a família, se possível, a família toda fazer, não tem o porquê não fazer. E é importante que seja feito anualmente, porque o ano passado você não tinha apneia, esse ano você pode vir a ter por diversos fatores, né? Uma alergia que começou a vir que você não tinha, porque hoje é tudo assim, eu nunca tive alergia a isso, mas hoje você tem. Sim. Né? E a gente vai descobrindo, então eu estou falando das pequenas coisas. Então, a gente tem que trabalhar com preventivo. Então, às vezes a pessoa chega no sobrepeso, mas ela podia ter tratado isso antes, visto se tinha apneia, tratado a apneia e ir atrás do processo todo. Só o exame não trata. Faz o exame com o laudo, se é definido um tratamento. Tá? Então, são 2 exames que podem diagnosticar a apneia e o ronco. Tá? Nós vamos falar desses 2 exames após os nossos comerciais. Não saia daí, estou voltando daqui a 1 minutinho.
No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Voltando ao programa Fatos e Boatos, vamos agora de falar em alguns fatos. Ou, vem cá, é boato, Thalita, que quando a gente dorme de barriga para cima, a gente ronca mais? Isso é fato ou é boato? Então, como é que eu vou chegar nesse ponto? Eu não tenho como definir um paciente. Não tenho, porque existem pessoas que falam, vão pegar a Sandy Júnior. Ela disse que do jeito que deita, ela acorda. Até o lençol fica lisinho. Então, assim, a gente sabe que é uma pessoa que não tem apneia e deita, né, retinha. Ela disse do jeito que ela deita. Como eu conheço outras milhares de pessoas que do jeito que deitou, ficou e acordou. Então, a gente está falando de uma pessoa que não tem apneia. Então, se a pessoa tiver apneia, não precisa ser de sobrepeso, pode ser uma pessoa magra, jovem, um idoso. O corpo ele vai pedir que ele se mexa para voltar a respirar. Então, ele vai se mexer. Então, mas tem alguma posição, estou falando de estatística, né? Tem alguma posição que a pessoa que ronca mais? As pessoas ficam mais confortáveis quando ficam virada de lado, porque libera mais as vias aéreas. Claro que você deitado assim, se tiver realmente flacidez, sobrepeso, vai fazer com que bloqueie mais rápido. E as pessoas verificaram que, ficarem de lado, as vias aéreas ficam mais liberadas. Liberam mais. Anatomicamente liberaria. Anatomicamente. Mas isso não é 100% positivo, porque pessoas que roncam, têm flacidez e diversas outras coisas, mesmo de lado, elas roncam. Mesmo de lado, elas roncam. Mesmo de lado, elas roncam. Gente, olha só que interessante esse nosso outro programa, porque no programa anterior, que foi passado algumas semanas atrás, nós falamos muito sobre o ronco, falamos muito sobre o exame que tem que ser feito, e agora nós estamos falando mais além disto. Nós vamos falar agora do tratamento. Né? Falamos do exame importante. Falamos que não tem uma faixa etária assim. Essa faixa etária ronca muito mais. Todas as faixas podem roncar, mas uma faixa você ronca um pouquinho mais, segundo você falou, não é? Bom, sobrepeso não é bom. Não é bom. Não é bom. Tomar uma bebidinha, um álcool, relaxa e mais. Você ronca mais um pouquinho, né? Relaxa mais. O antidepressivo, esses comuns, esse medicamento tarja preta, nem vou falar o nome, que todo mundo não fala que você nunca tomou não, porque eu tenho certeza quase que você já tomou também um tarja preta aí em alguma época da tua vida. Esse tarja preta também faz com que a pessoa ronque mais? Muito importante essa pergunta. O que tem ocasionado? O paciente, quando ele não chega no sono profundo, no outro dia ele recupera a energia com alimentos, aí vai ficando sobrepeso, no outro dia ele está cansado, estressado, irritado, mas ele tem a rotina dele a ser completada, né? E aí ele não consegue, está sempre cansado, estressado, irritado, porque se você não recupera a energia, você está gastando de onde não tem, né? E aí só sequelas.
E aí ele vai ao médico e muitas vezes ele relata as queixas. Quais são as queixas? Doutor, eu não consigo dormir, eu acordo de madrugada. Tô tenso, tô estressado, tal. E o médico vai sanar a queixa dele. E a tendência é que ele passe ansiolíticos, depressivos. E aí vamos à parte funcional. Se o seu corpo já não te deixou chegar no sono profundo para não morrer dormindo, então ficou no sono superficial. Para que você, se você tem apneia e parar de respirar, ele vai ter forças para te acordar. E você se mexe e volta a respirar. Só que você foi no médico e ele passou um ansiolítico para você dormir. Para você se acalmar. Para você. E aí o que acontece? O ansiolítico faz o quê? Coloca você para dormir. E seu coração faz o quê? Não vou deixar ele dormir profundo. E aí fica essa guerra. Uma guerra. E aí no outro dia o paciente continua cansado, estressado. A gente chegou até um paciente que ele tomava energético de manhã, de tarde e de noite, porque ele não conseguia realmente estabilizar. Ele nem dormia e nem conseguia ficar acordado no outro dia. Olha a virada, né? Um paciente jovem, tinha 30 anos, tem 30 anos, tem 30 anos. Então a gente ficou super preocupado. Esse paciente, ele fez 99 apneias por hora de sono. 99 Como? apneias. Então, as apneias... Lembrando para você que não assistiu o programa de algumas semanas para trás, está vendo agora o programa. A apneia é quando você para de respirar. Ponto. Só isso. Falando para o leigo. Isso. Ok? E aí, então essa apneia pode ser de segundos, ia chegar até minutos, né? Como eu disse, né? E você falou que teve um que ficou 2 minutos, 2 minutos sem respirar. Imagina, então, 2 minutos. Porque existe uma régua de medida, né? Diz que se você parar de respirar 5 vezes por hora de sono, desde que seu coração não tenha acelerado muito, está dentro da normalidade, né? Mas vamos lá. O paciente parou de respirar 5 vezes por hora, mas nessas 5 vezes por hora, ele fez uma apneia muito longa, então já está tendo prejuízo. Sim. Imagine, 2 minutos o coração acelerando para que o paciente volte a respirar. Então não tem como esse paciente ter tido uma noite tranquila. Ele teve uma noite estressante, né? Para ele fechou os olhos e ele achou que dormiu bem. Na realidade, ele não dormiu bem. A gente só consegue verificar isso se fizer o exame. Não tem como. Minha mulher passa a noite olhando para mim. Não tem como. Não tem. Então, tem que fazer o exame. Então, é isso que vai determinar se o paciente tem ou não uma apneia leve, moderada, severa. Tem gente que chega e fala, poxa, eu tive palpitação de noite. Legalmente falando, palpitação é isso, é o coração acelerado. Por que ele acelera? Porque para de respirar. Você não consegue ter um sono profundo, você não consegue dormir bem. Teoricamente, você pensa que eu fui dormir às 11, acordei às 6 da manhã, dormi a noite toda. Não é bem isso. Você acordou à noite, quer dizer, acordou, entre aspas, a noite toda. Você não entrou no sono profundo. E quando não entra no sono profundo, você não descansa. Não descansa. Vamos falar agora. Faltam quantos minutos para terminar esse bloco aqui? 10, por aí? 10 minutos, né? Vamos falar do tratamento. Já falamos da apneia, já falamos do ronco, já falamos do exame que tem que ser feito. Hoje o exame é bem mais simples de ser feito, né? E agora, como tratar esse processo? Como tratar o ronco e a apneia do sono? Existe um aparelho para isso? Sim. Então, a terapia com o CPAP é um dos tratamentos. É um dos tratamentos. Um dos tratamentos, tá? Porém, é o mais assertivo para ronco e apneia. É o mais assertivo. Tá? CPAP, explica o que é CPAP. É o equipamento que ele vai fazer uma pressão positiva, criando assim um túnel para que nada bloqueie o paciente de respirar. O paciente ele faz de uso noturno, tá? A gente loca esse equipamento na empresa para que o paciente ele tenha essa experiência. Ele vai ficar já acostumado. Não, a gente só fala que o paciente realmente está adaptado depois de 3 meses. Lembre-se que demora 3 meses para essa adaptação?
Inicial, a gente loca no mínimo 10 dias. Sim. Para que o paciente ele tenha essa experiência. Mas como é que é esse aparelho? Você não trouxe o aparelho, né? Podia ter Graças trazido. a Deus, viu? todos estão locados. Graças a Deus, por isso que eu não trouxe. Então, esse aparelho se chama CPAP. CPAP. Tá? Esse aparelho, você tem que ter uma adaptação, é isso, Tânia? Então, vamos começar do começo. Não vai fazer propaganda da tua empresa aqui, não. Tá senão... certo. Então, vamos lá. Mas o fala. CPAP é um equipamento que o Brasil ainda não produz. Há 20 anos, ele é tido como o tratamento mais assertivo para ronco e apneia. Como eu disse, ele vai fazer uma pressão positiva. Então, assim, pessoas bem adaptadas... bem atendidas, elas só vão dizer coisas positivas do Sim. tratamento, porque realmente, desde a primeira noite, o paciente ele não ronca, é real, e ele vai chegar no sono profundo usando esse equipamento, e no outro dia ele já vai ter o benefício de ter dormido a noite toda. A gente tem casos de pacientes que locaram 10 dias e eles perderam de 5 a 7 quilos. Para você ver como tem uma referência, sim, do paciente que tem apneia e não consegue. Olha, você que ronca aí, amigos que roncam, um grande amigo que ronca para burro, né? Faz o teste, faça o exame. Hoje o exame é simples, aqui parece um oxímetro, não é um oxímetro, parece. Você dorme com ele em casa, ali vai te dar os parâmetros para saber quantas apneias você tem. E esse aparelho, tá, o CPAP, ele acaba com o seu ronco, acaba com a sua apneia, sem dúvida, né? Sem dúvida, né? A gente tem tido casos de esposas que não estão dormindo mais no quarto com o marido, ou porque o marido ronca, ou porque a esposa ronca. E não é só o roncar, é realmente no outro dia não ter sanado o cansaço, estar cansado, irritado. Então, só a tendência é só piorar esses quadros, né? De irritabilidade. E eles não têm por onde ir, a não ser realmente fazer o exame. Então, aqui é uma grande oportunidade para vocês conhecerem tanto o diagnóstico como o tratamento. Então, o tratamento, um deles é o CPAP, que é assertivo. Gente, não é uma medicação, não é algo que você não vai conseguir usar, você consegue usar sim. A gente faz o atendimento é uns 40 minutos, onde a gente se baseia nos números dos exames e nas possibilidades reais de você realmente suprir e chegar no sono profundo. Eu garanto que na primeira noite você já não ronca, você já vai voltar a dormir no mesmo quarto. Sim, tá? É verdade. E aí, família feliz. Então, ó, começando do início, tá? Se você ronca, e você sabe que ronca, não vai falar que não sabe que não ronca, você sabe que ronca. No mínimo, a sua esposa já falou para você, tá? Vamos lá. Primeiro passo, procure o seu médico, né? Até o clínico geral, ele vai te orientar muito bem os caminhos. Otorrino é uma especialidade excelente que trata disso aí, né? Trata da apneia, do ronco. Ele vai te examinar, vai ver se você tem algum processo nasal, algo assim. O neuro também é uma especialidade que também pode te orientar. Aliás, qualquer especialidade pode te orientar. Amigo, você está roncando, vai procurar lá o colega, tá? Vai fazer o exame, saber se você tem apneia. Procure teu médico. Procura um médico, vai fazer o exame de polissonografia. Polissonografia. Que é fácil, tá? O convênio médico, ele paga esse exame para você, não paga? Paga. Bom, o SUS tem? A gente tem parceria, o SUS eu desconheço, mas Desconhece, a gente tem parceria com clínicas populares também. Então, né? assim, tem como fazer. Tem como fazer. Tem Bom, como fazer. Aí faz o exame, polissonografia. Aí ele vai dizer quantas apneias você tem, batimentos cardíacos que você tem quando você está dormindo, que você não dorme bem. Quem tem apneia, quem tem ronco, não dorme bem, não é isso? Exatamente. Não chega aquele... Sono profundo. O sono profundo. O que é o sono profundo? Tá?
Se não der tempo de falar no programa de hoje, mas vai no Google, está lá, sono profundo. É quando você realmente descansa. Então, com isso, o tratamento moderno, quando você não tem outras patologias, né? Isso. É o CPAP, que vai estar sendo mostrado aí na tela, o que é o CPAP. Nós não estamos fazendo propaganda do aparelho, nem de marca do aparelho, né? A gente está falando que é um aparelho que hoje se usa para resolver o processo do seu ronco, da apneia do sono. De início, não é adaptação, não é 100%, mas eu diria, mais de 90% a adaptação, porque eu estou falando, porque eu não queria falar isso, eu sou aqui um apresentador. Tá certo. Mas o CPAP realmente resolveu problemas de muita gente, meu também, e não é tão difícil. Os colegas médicos têm como indicar. Hoje o tratamento é fácil, hoje o exame é bem mais fácil e não tem o porquê você continuar roncando, você continuar incomodando a sua esposa, ou vice-versa, né? A esposa incomodando o marido e todos viverem bem. Alguma coisa a mais, Thalita, que você queira falar? Então, só lembrando que a terapia, ela funciona se bem orientada. Então, assim, não adianta o paciente... Hoje a gente sabe que a internet vende de tudo. Tudo. Né? Então, você pode comprar de tudo. Mas o tratamento, ele é desde o início. Você ser bem orientado, ser adaptado. Sim. Envolve configuração. Então, não é só comprar o equipamento, chegar em casa e colocar na tomada. Não. Por isso que a parte de locação, ela é importante, porque você vai estar todo resguardado com a gente nesse período. Você pode tirar dúvidas. Você pode, Thalita, estou sentindo essa dificuldade. A gente vai junto desenvolver, vai saber o que está acontecendo. Então, assim, você está acompanhado. Fora que você vai receber todas as orientações de compra, a gente pede, então o paciente ele vai fazer a compra, o aparelho que ele achar que pode investir, e a gente só vai positivar a compra dele para que ele faça uma compra assertiva. Mas isso está tudo dentro do atendimento. O que a Thalita está dizendo é que nós, médicos, sempre falamos, gente, primeiro ano médico, faça o diagnóstico, faça o exame, que é importante, né? O aparelho vai ser indicado pelo profissional da área. Não adianta ir lá na internet pesquisar CPAP. Poxa, eu pesquisei 10 CPAP, vou comprar um que eu vou acabar com o meu ronco. Não é bem isto, não. Entenderam? É importante você procurar o profissional. O fonoaudiólogo também é excelente para indicar esse tipo de tratamento, de aparelhos, tá? Então não faça isso, não compre o aparelho dizendo que vai resolver. Tem tanta propaganda na internet, né? Já viu um aparelhinho que falam que se colocar aqui, você não ronca mais? Então, mas aí vamos lá, coloca aqui. E se seu problema for na língua, porque a língua inchou e parou, vai roncar do mesmo jeito. Né? Vai ter apneia do mesmo jeito, né? Verdade. Então, assim, não acredite em tudo que vende na internet, né? Vamos procurar os profissionais certos, vamos procurar as empresas corretas, porque hoje você pode... O aparelho correto, o profissional correto. Porque o tratamento está aí, mas bem orientado, né? Pacientes, muitas vezes ele chega para a gente com estresse, ele não quer nem saber da história do equipamento. Então, a gente senta, conversa, mostra os benefícios, né? Baseados nos números. E ele loca o equipamento, e aí, algumas vezes, eles falam assim, não, vou só devolver o equipamento, deu certo, depois eu vou comprar. Não dá 3 dias, ele fala, não, Thalita, eu preciso do equipamento. Então, assim, a gente deixa o paciente livre, mas com a certeza de que a gente orientou corretamente e que ele está a decisão está nas mãos dele. E não vai ter mais taquicardia, não vai ter mais... A possibilidade, ele pode morrer de outra coisa, mas morrer ali por apneia, porque o coração parou e não aguentou o tranco, isso não vai acontecer mais, ok? O programa encerramos aqui, Fatos e Boatos, trouxemos hoje
a Thalita Dourado para a gente falar, para nós falarmos de um assunto muito, muito, muito interessante, muito importante sobre a sua saúde, a apneia, ronco do sono. Ok? Até o próximo programa, obrigado pela audiência e voltamos daqui. O próximo programa, daqui não, pensei que era intervalo comercial, não, encerramos o programa. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo Fatos e Boatos.